A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, amigos ouvintes, muito bem-vindos ao nosso ponto de encontro desta semana. Temos connosco hoje de novo, e estamos gratos por isso, temos connosco o Paulo João. Olá, Paulo. Olá. Bem-vindo, amigo. Obrigado. Estamos aqui a falar de coisas que tocam o nosso coração, não é? Sim, desafiantes. Família, não é? Exatamente. Sobre isso, temos pensado, né, Paulo, que países como o Brasil, onde, pelo que nós sabemos, há muitas moças que engravidam cedo e que muitas vezes são abandonadas porque os seus namorados também são adolescentes, são jovens, e às vezes engravidam mais do que uma moça e fogem. Às vezes até há a consciência já social de que muitas crianças no Brasil e também em Moçambique, onde as sociedades animistas principalmente dão aso a crenças de famílias polígamas, né? Portanto, um só pai ou um só marido com várias esposas, vários filhos, portanto pais ausentes, né? Estes países notoriamente têm problemas específicos, por exemplo, de muita violência, né? Crianças que se tornam jovens revoltados, jovens sem sonhos, jovens que às vezes exteriorizam a sua raiva de uma maneira muito violenta, matam facilmente, são mortos também. Como é que a ausência do pai, Paulo João, tem transformado as nossas sociedades nos últimos 40, 50 anos? A ausência do pai nos dias de hoje é um grande flagelo, principalmente nas sociedades, não só nas sociedades modernas, mas também nos países mais subdesenvolvidos. Estamos a falar do pai-homem, não é? Sim, do pai-homem, mas focando no papel do pai, eu gostava de ir por aí, no sentido de que, porque ambos os papéis são muito importantes. Pai e mãe. Pai e mãe. Ou seja, estamos a falar de família. Estamos a falar de família porque cada um contribui na vida dos filhos com algo muito importante. É verdade que nos dias de hoje o conceito de família está cada vez mais alargado, não é? E é um desafio também nós percebermos isso, mas aquilo que nós gostaríamos era que realmente a família fosse o céu, não é? Ou seja, porque é aí que tudo começa, e se nós formos perceber as estatísticas dos dias de hoje, é interessante perceber que os homens têm um papel muito importante, e os pais, e há pouco estava a falar do pai, da figura do pai, porque é muito interessante nós percebermos que a maior parte dos crimes, da criminalidade é feita por homens e não por mulheres. Exato, as gangues, não é? Ou seja, a maior parte da criminalidade é feita por homens e, por exemplo, a maior parte dos violadores são homens. A maior parte dos crimes contra a família são homens. Os motoristas até alcoolizados são homens. Portanto, há aqui um padrão que nós temos que também ter uma certa... dar um pouco de atenção e perceber o porquê. E o porquê tem a ver com realmente esta necessidade que existe da figura paterna no seio da família. E porque o pai valida, o pai traz conhecimento moral à criança, sim. Para que quando ela, e nós gostaria depois mais à frente de falar sobre isso, quando ela vai para a fase da adolescência, a fase de grupo, em que já não está mais debaixo da influência do pai ou da mãe, ela vai com os valores certos. E o problema nos dias de hoje é que os filhos, o pai não traz essa, e a família já não é mais esse polo moral. Pelo menos em termos de
tempo de qualidade. Tempo de Até qualidade. podem estar juntos, mas estão desconectados, cansados. Exatamente, sem como paciência. nós falámos no último programa, nós temos a ausência de pai por falecimento, em que a mãe tem que educar os filhos sozinha. Temos sociedades em que os divórcios são terríveis e o pai, pronto, eu amo muito o meu filho e fica só no fim de semana com ele, mas é muito pouco, Sim. pouco para poder exercer a influência positiva na vida do filho. Ou então aqueles pais que são presentes, nós não fazemos a ideia, ou muita gente não faz a ideia do impacto que isso causa nas crianças. Eu gostaria até de ler um poema de uma rapariga, de uma criança que veio de um lar de pais separados, e ela diz assim: quando eu tinha apenas 2 anos de idade, o meu pai foi embora. Ele jurou que sempre me amaria, mas ele disse que não podia ficar. Dias se transformaram em semanas e semanas se transformaram em anos. Eu nunca vi meu pai. Ele nunca viu as minhas lágrimas. Ele nunca leu as histórias para eu dormir. Ele nunca me cobriu à noite. Ele não apareceu para os meus aniversários, mas eu sempre esperava que ele viesse. Ele perdeu o meu primeiro dia do infantário e todos os jogos da escola. Ele não sabe o quanto eu sou inteligente. A minha nota maior é 10. Às vezes 10 lá no Brasil. Às vezes quero chamá-lo para dizer: ei pai, eu ainda estou vivo. Eu vou fazer 18 anos em breve. Tu vais me ensinar a conduzir? É quase hora de ir para a faculdade. Os anos passam tão rápido. Estou ansioso para ver o meu futuro, mas eu ainda estou preso dentro do meu passado. Acho que nunca vou entender. Fiz alguma coisa de mal? Meus pais se divorciaram, mas porquê é que eu perdi o meu pai? Isto é muito forte. Isto é quase como... Eu identifico muito com isto. E hoje em dia vivemos não só a nível do divórcio, mas também aqueles pais providenciadores. Aqueles pais que acham que a mãe é que deve educar os filhos e eles têm só o dever de colocar o dinheiro em casa, de providenciar para os filhos. Mas eles perdem os anos mais importantes na vida dos filhos, onde o pai passa todos esses valores. Porque quando chega a adolescência, os filhos vão para a fase de grupo e vão aprender uns com os outros. Pois. E se o pai não esteve lá, e com ali outros uma grande que também provavelmente tiveram pais o mesmo problema, porque a malta atrai-se. Exatamente. Ou seja, imaginam agora um grupo de adolescentes entregues a eles próprios, sem que os pais tivessem passado valores e prepará-los para essa fase, em que fazem todo o tipo de disparate, e nós vemos isso. Hoje em dia sem falar dos pais que, por estarem cansados e por terem sido abusados pelos seus pais, também são muito violentos para com os filhos. Exatamente. E estes adolescentes, né, magoados e feridos de uma forma violenta, isto é um perigo, não é? Claro, ou seja, isto é tudo um balão de ensaio, não é? Onde depois a própria sociedade, ou isto vai se refletir na própria sociedade. Eu não conheço as realidades, por exemplo, da África ou as realidades do Brasil, propriamente, mas eu conheço, por exemplo, as realidades de certos bairros nos arredores aqui de Lisboa, onde os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais novos, e isso existe muito em África, ou seja, e eles crescem uns com os outros sem referências, sem nada, e isso provoca um grande distúrbio ao nível, porque acabam por aprender uns com os outros. Aprender o quê? Com que valores? Com que moral? Com que valor da vida humana? E isso é interessante. Eu li um estudo do Ministério da Justiça, em que de Portugal, em que esse estudo concluía que o maior stress na delinquência juvenil para a justiça, onde a justiça tinha que exercer mais
de uma forma mais intensa a sua autoridade, tinha a ver com exatamente com os jovens, mas e a razão disso, a razão desse stress na justiça para com os delinquentes juvenis, tinha a ver exatamente com a falta, com o diluimento da passagem, de uma forma informal, da passagem de valores morais. Ou seja, e isso, o informal eles queriam dizer no seio da família. Hoje em dia, cada vez mais a família, o valor família está diluído, e ao se diluir esse valor família vai fazer com que haja essa lacuna porque realmente os pais são os life coaches da vida dos filhos, e é muito importante perceberem que eles têm a responsabilidade, não as escolas, mas os pais, a família, de passar esses valores. E então o que é que, Paulo, nós poderíamos fazer para reverter, né, para voltar acertar as coisas? Tens algumas dicas para encerrarmos hoje? Sim, há uma frase muito interessante do Edmund Burke, que ele diz: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. E esta também é a frase com que o Cassie começa o seu livro, O Mundo Precisa de um Pai. E é verdade isto. O que é que nós podemos fazer como pais para os nossos filhos? E no próximo programa nós iremos falar exatamente na importância do papel do pai e da mãe em cada fase da vida dos filhos, e também de uma forma muito, muito clara identificar em que fase é que os pais estão e porque é que os pais têm a pressão que têm e na fase da vida onde estão. Isso vai ser muito esclarecedor. Mas o que é que nós podemos fazer na sociedade? Ao percebermos que realmente precisamos de ser mais eficazes na vida dos nossos filhos, e não só na vida dos nossos filhos, se somos professores, na vida dos nossos alunos, se somos treinadores, na vida daqueles que treinamos, é muito importante nós percebermos que o papel paternal é um papel muito importante, e que não podemos deixar os jovens entregues e as crianças entregues a elas próprias. Não podemos deixar os valores da vida, os valores da humanidade serem passados somente pelas escolas. Nós temos, no seio da família, temos a responsabilidade de passar esses valores. E isso poderia ser feito talvez combinando, não é? Uma noite especial por semana para estar com o filho, ouvir o filho, brincar com o filho, dependendo também da idade, não é? Exato. Hoje em dia fala-se de tempo de qualidade, e às vezes o tempo de qualidade é ir ao jardim zoológico ou ir ver um filme e cada um está no... Não, o tempo de qualidade é exatamente isso mesmo. Olhos nos olhos, olhar, coração no coração, tentar alcançar o coração do filho e enquanto vamos a tempo, porque o tempo passa a correr. Hoje eu quero dar o melhor alimento ao meu filho ou as melhores coisas ao meu filho para que ele cresça, mas vou perder o coração dele. Sim. E essa é a mudança esse é o awareness que nós temos que alcançar como pais, como homens, do papel tão importante que temos na vida dos nossos filhos, para que eles não sofram aquilo que nós hoje sofremos. Eu sou pastor e vou a muitos funerais, e uma das coisas que eu noto é aquelas palavras entre pais e filhos que ficaram por dizer. E isso é das dores mais terríveis, ou aquelas que não foram ditas. O meu pai nunca me disse que me amava, o meu pai nunca me disse que eu era... Ainda ouvimos há pouco tempo o Cristiano Ronaldo numa entrevista a chorar, a dizer: eu já conquistei o mundo, e o meu pai não viu. Ou seja, esta lacuna, esta falta do preenchimento, esta ferida paterna é alguma coisa que é muito importante, e é uma coisa que nós temos que endereçar como homens e como mulheres também. Perceber que realmente os nossos pais fizeram o melhor que eles acharam, mas é importante nós também sararmos as nossas feridas, identificá-las, sará-las, lidar com elas, chamá-las pelo nome, para que elas não passem de pais para filhos e de filhos para os netos e por aí fora. Muito obrigado, Paulo. Podemos contar contigo na próxima semana? Sem dúvida. A próxima semana eu sugeria que falássemos da linha do tempo, e vai ser muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Com certeza, a linha do tempo, as várias etapas da vida, né? Muito bem, muito obrigado, Paulo. É isso, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim de mais um ponto de encontro.
Estou bastante sensibilizado pelo que eu vi, também sou pai e tenho outros filhos espirituais a quem tanto amo. É um grande privilégio podermos deixar uma marca como pais aqui na Terra. Eu acredito que cada um de nós tem uma marca para deixar, tem uma contribuição para deixar aqui na humanidade. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Ok. Nada. Sim. É um prazer estar aqui. Então, fique atento, se quiser contactar connosco. Esta parceria entre a Rádio Transmundial e o Celebrando Restauração da ICMAV existe mesmo para podermos a ti sermos úteis. Um grande abraço e até à próxima semana. Contacte Danilo Gugeral através do Messenger do Facebook, mas também pelo WhatsApp 967986360. E ainda o Paulo João, o convidado deste programa, através do Facebook @O Mundo Precisa de um Pai PT. Vamos voltar no próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.